Qual é, Rodriguinho? Qual é o versículo mais importante da Bíblia para você? Ah, é aquele que diz assim: quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Tá lá em Provérbios 18:22. Ah, Rodriguinho, pelo amor de Deus. Você é muito moleque mesmo, né? Só porque você é o típico recém-convertido adolescente que tá doido pra arrumar uma varoa. Eu sei que tem gente aqui no canal assim também doido pra arrumar a costela perdida, achar a costela perdida, arrumar uma varoa. Mas vamos lá, pessoal. Vamos ao que interessa. Esse vídeo aqui, como você viu no título aí, 7 versículos mais importantes da Bíblia, na minha opinião. Antes de continuar esse vídeo aqui, coloca a pausa aí. Colocou? Não colocou, se você tá me ouvindo. Vai colocar a pausa e vai escrever lá nos comentários qual é o versículo mais importante da Bíblia na sua opinião. E dentre esses 7 versículos aqui, tem o versículo da minha vida, tem o versículo que eu uso para fazer evangelismo rápido, que inclusive é o último versículo que eu vou falar aqui, então assista até o final. E tem outros versículos aí que inclusive dá para você debater até com ateu, caso você tenha essa vontade, né? Eu não sou muito a favor disso, mas caso você queira bater um papinho com um ateu aí e usar um argumento bíblico e científico, você pode usar um desses versículos aqui. Uma coisa que eu quero deixar claro é o seguinte: a Bíblia, ela é 100% importante e cada versículo é fundamental. Eu não estou excluindo aqui os outros versículos, eu estou falando os versículos que para mim são mais importantes, mas que não tiram a importância dos outros, né? Até no momento de quando fala lá da genealogia, isso é importante para você ter um estudo, para você entender o histórico familiar, você entender várias coisas, mas isso tem um peso e outros têm outros pesos. E para mim um versículo pode ter um peso e para você pode ter outro. Então não entenda que se eu não falar aqui um versículo que para você seja importante, que eu estou excluindo o seu, não. Todos são importantes. A Bíblia toda é importante, inclusive é importante você ler a Bíblia completa, inclusive a genealogia. Mas o que eu estou querendo trazer aqui são versículos que marcaram a minha vida, que marcam até hoje, que eu uso na minha vida na prática e são muito importantes. Fechou? Então vamos logo ao que interessa, não vou ficar enrolando muito tempo aqui não. Vamos logo para a origem do Big Bang. Como eu falei, vocês vão poder até discutir, refutar. Ateus, eu não aconselho isso, mas caso você queira usar, tá lá em João 1, versículo 1 e 5. No princípio, ele era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz do mundo. Era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Uma coisa interessante aqui sobre esse versículo, está falando aqui sobre Jesus. Por que eu disse que ele explica a origem do Big Bang? Porque o Big Bang, a teoria, né, do Big Bang diz que teve um início ali, né, e todas as coisas foram formadas a partir daquele início. E aqui explica o que é esse início, é o próprio Jesus. Jesus é esse início, essa partícula principal, primária ali, a primeira partícula que existiu foi o próprio Jesus e todo o resto foi criado a partir dele. E a física quântica, ela diz que a energia é essa partícula inicial. Então a gente traduz isso como o quê? Deus é essa energia, né? Deus, não só energia, ele é uma pessoa assim, mas essa energia inicial, essa partícula inicial começou com o próprio Deus, com o próprio Jesus. Por isso, Jesus ele tem o poder de modificar até o DNA de uma pessoa, de curar um câncer, de curar uma doença terminal. Agora, como você pode usar isso aqui para argumentar contra um ateu? Né? Eu já falei aqui que a ciência já explica que houve uma criação, mas uma coisa muito interessante sobre o Big Bang é que os próprios ateus, as próprias pessoas que trouxeram essa teoria do Big Bang, elas comprovam que Deus existe, porque se elas falam que existe um início, é porque existe uma força maior que deu esse início, entendeu? Então se você fala que esse algo aqui ele sempre existiu, ele é eterno,
Então acabou o argumento. Agora se eu falo assim, ó, ele foi criado tal dia, então alguém criou. Então quando o cara me diz assim, porque o Big Bang aconteceu e tudo foi criado a partir do Big Bang, então é sinal que alguém criou. Agora, quando a gente fala de Deus, Deus ele é um ser eterno, ser que sempre existiu, ninguém criou, ele está sobre todas as outras coisas, aí é irrefutável. Não tem como você argumentar contra isso. Agora, quando você diz que algo teve um início, é porque alguém iniciou esse algo. E isso inclui o próprio universo. Então aqui está a base da nossa fé, que Cristo, tudo foi criado a partir dele, tudo foi criado por ele. Ele tem o poder para todas as coisas. Vamos logo para o próximo versículo. Para mim é muito importante esse versículo aqui, porque aí já trata da maneira de viver, né? Qual é a maneira certa de viver? E para mim esse é um dos versículos mais importantes mesmo da Bíblia, que está lá em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Que todas essas coisas que ele está falando antes, isso é o próprio Jesus falando. Antes ele estava falando sobre roupa, comida, bebida, né, sobre tudo que você precisa para sobreviver. E como é que ele diz que você precisa ter essas coisas? Buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E aqui traz outro princípio, inclusive científico. Porque se você jogar uma semente de um pé de manga na areia do mar, ele vai morrer. Se você jogar uma muda de um coqueiro e colocar no meio de um lamaçal, ele vai morrer. Então, até as plantas precisam estar no ambiente certo para atrair para elas os nutrientes necessários. O que acontece na areia quando você joga uma semente de uma mangueira? Essa semente, estando no ambiente certo, ela começa a atrair todos os nutrientes daquele ambiente ali e tudo se vê para ela se tornar aquela árvore que é a mangueira. Então, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todos os nutrientes, tudo que a gente precisa do reino de Deus, vem até nós. Fechou? Então, esse versículo eu tenho até inclusive princípio científico para explicar por que é tão importante buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Terceiro versículo. Como agir no trabalho, na escola, na igreja, na família, em tudo. Como eu disse, aqui teria o versículo da minha vida, e esse é o versículo da minha vida. Colossenses 3:23, eu incluí o 24 para complementar, para vocês entenderem por que eu coloquei esse versículo aqui e por ele ser tão importante. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. O que isso traz para mim? Que tudo que eu fizer na vida, seja varrer minha casa, seja no meu trabalho, seja na igreja, seja onde for, tudo que eu fizer eu tenho que fazer como para Deus e não para homens, porque é a Ele que eu estou servindo. Quando eu faço para Ele com excelência, eu faço para os homens com excelência, acaba sendo uma consequência. Então, quando você busca como motivação fazer a homens, você tem um limite. Quando você busca fazer a Deus, você não tem limite, você vai fazer com todas as suas forças, com a maior excelência possível. Então, tome esse versículo como base na sua vida. Tudo quanto fizerdes, faça de todo o coração como para o Senhor. Porque lá no final ele diz, porque é a Cristo que vocês estão servindo. Vamos para o versículo 4. Como filtrar o que passa pelos nossos pensamentos? Isso é muito importante. Muita gente me pergunta assim, eu posso ouvir música tal? Eu posso ver filme tal? Se você usar esse filtro aqui, você vai saber exatamente quais músicas e quais filmes você pode ver, assistir e ouvir. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, se você pensar numa música, eu quero ouvir música tal, passa nesse filtro aqui. É correto, é puro, é amável, é de boa fama, e usa esse filtro aqui, usa esse versículo como filtro. O filme tal, quero ver filme tal. Use isso aqui como filtro. Se não passar nesse filtro aqui, nem veja. Fechou? Já uma palhinha aí para os próximos vídeos. Lá pra frente eu vou jogar vídeo aí sobre música,
sobre filme, sobre gênero, né, de filme, de ritmos, né, musicais, quais que você deve ouvir, quais que você não deve. Inclusive já deixa no comentário aí suas opiniões, se eu devo fazer vídeo realmente sobre isso ou não. Quinto versículo, o que realmente vale a pena na vida? Salomão, interessante que Salomão foi o homem mais rico, sábio e que teve mais mulheres na Bíblia. E mesmo assim, olha o que ele falou no final da vida dele. Então a gente está vendo o cara aqui que teve mais riquezas, mais dinheiro, foi o cara mais sábio, e ele teve todas as mulheres que ele quis. Eu acho que ele teve 1000 mulheres no total, né? Entre esposas e concubinas. Um negócio desse, eu acho que é 1000. E Eclesiastes 12, versículo 13 e 14, que são os dois últimos versículos do livro de Eclesiastes. Esse foi o último livro que Salomão escreveu, já na sua velhice. Um cara totalmente decepcionado com a vida, um cara triste, um cara deprimido. Ele escreve assim, ó: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Isso ele já, o último versículo, a última coisa que ele escreveu na vida dele. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Então, o homem mais sábio, mais rico, teve mais mulheres, que aproveitou o melhor que essa terra pôde dar, todos os prazeres dessa terra. No final das contas, no final da vida dele, ele disse isso aqui, ó: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. E acabou. Você pode ser rico, você pode ter a mulher ou o marido que você sempre sonhou, você pode ser muito inteligente, ser muito sábio, ter muito estudo, seja lá o que for. Se você não obedecer os princípios, se você não obedecer os mandamentos de Deus, nada disso vai valer no final das contas. Sexto versículo, a nossa atitude com relação aos outros. Como deve ser a nossa atitude com relação aos outros? Filipenses 2, versículos 5 ao 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Por que esse versículo é tão importante? Porque eu vejo muita gente arrogante, muita gente se achando, a gente vê nas redes sociais aí, né, os intelectuais, aquelas pessoas, né, sinistrões. Cara, Jesus, Filho de Deus, olha como é que ele agiu. Seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus. Embora sendo Deus, ele era Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Muitas vezes nós, como cristãos, ficamos nos apegando. Porque eu sou cristão. Porque eu sou cheio do poder. Você não tem que se apegar a isso. Pelo contrário, ele disse aqui, ó: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Então ele deixou o papel de Deus, se tornou servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Então, no final das contas, Jesus, ele deixou de ser Deus para se tornar homem. Sendo homem, ele se tornou servo. Sendo servo, ele entregou a própria vida. Ou seja, o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, abriu mão de quem ele era para servir ao homem, que é essa raça que nós somos, essa raça pilantra, é a palavra mais carinhosa que eu posso falar sobre a raça humana, né? Inclusive, abrindo um parêntese, muita gente fala assim, estamos num momento aí falando muito sobre racismo, né, sobre preconceito. Muita gente fala assim, para você defender um negro, você não precisa ser negro, você só precisa ser humano. Essa frase está errada, porque se você é humano, você é mau. Você não precisa ser humano para defender um negro, para defender uma mulher, para defender uma criança, para defender um homossexual. O ser humano, ele é mau. Se você for humano para fazer essas coisas, você nunca vai fazer o que tem que ser feito. Sabe como é que você vai tomar a atitude certa para defender, para ajudar essas pessoas? É se entregando a Deus e manifestando o caráter de Cristo na sua vida. Só tem uma forma de fazer isso: intimidade, jejum, oração, leitura da palavra. Fora isso, você vai continuar sendo preconceituoso, mesmo que você ache que não. Você vai continuar sendo mal, você vai continuar fazendo coisas que vai contra os princípios de Deus e contra até os seus próprios princípios. Então, para com essa historinha de você não precisa ser mulher para defender mulher, você não precisa ser homossexual para defender homossexual, você não precisa ser negro para defender os negros, você só precisa ser humano. Cara, ser humano é a pior raça que existe. Eu preferia conviver com cachorro do que com ser humano, né? Tem gente que fala isso.
Claro que nós temos que conviver com o ser humano até para transformar e para sermos transformados em pessoas melhores. Mas o ser humano sem Deus é a pior raça que existe. Então para com essa historinha e seja como Jesus aqui, seja servo, ministre na vida das pessoas. Por fim, o último versículo, que é o motivo da nossa vida, de nós estarmos vivos, e que é o versículo que eu uso em evangelismo. Tivemos na nossa igreja um desafio chamado Desafio Outbox ano passado, esse ano estamos tendo de novo. E ano passado teve o desafio de evangelizar dentro do ônibus. E eu queria fazer uma coisa bem rápida para as pessoas não ficarem lá, tá vendo esse cara falar de Bíblia, não sei o que. Eu fiz uma coisa bem rápida, chamei a atenção, já peguei o telefone da galera. Então qual o versículo que eu usei e que eu uso nos evangelismos rápidos? Você precisa ser rápido. João 3,16, que para mim é o versículo que resume tudo. Que diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Então esse versículo aqui é o versículo da nossa vida, e só em ler esse versículo o nosso dia já fica até melhor, porque mostra o tamanho do amor de Deus. Você que é pai, você que é mãe, você já pensou em entregar o seu filho por alguém? Você não entregaria, mas Deus fez isso. A coisa que nós mais amamos nessa terra são nossos filhos. Eu ainda não tive filho, mas eu imagino como é que seja. E eu ouço muitas mães, ouço muitos pais falando isso. Um dos maiores amores que existe é o amor de pai e de mãe para filho. Tanto que a maior dor que existe é de perder um filho. Imagina você entregar o seu filho por alguém que não merece. Deus fez isso por nós. Então, esse versículo aqui é a chave da nossa vida e você tem que ter ele guardado no seu coração. E mostra também que muitas pessoas que têm preconceito com a igreja, com o cristianismo, não entendem o amor de Deus. Quando Deus fala para você assim, ó, não faça isso, não faça aquilo, Deus não está te limitando ou impedindo que você seja feliz. Pelo contrário, Ele está te levando no caminho da felicidade. Ele te ama e Ele precisa te dar limite. Pessoas sem limite são infelizes. Quando Deus limita, é porque Ele quer te ver feliz. Então esse versículo mostra o amor de Deus e que Ele mesmo foi o que fez o maior sacrifício. Então qualquer sacrifício que Deus pedir para você fazer não é nada perto do que Ele já fez por nós. Valeu, galera? Vou deixar uns links aqui na descrição desse vídeo aqui. Se você quiser, dê uma olhada lá sobre o que eu já tenho falado aqui no canal. Caso você queira aprender violão, né, um curso que tem aí pelo valor de uma mensalidade. Caso você queira aprender sobre finanças à luz da Bíblia, vou deixar um e-book também. Continue aqui, se inscreva nesse canal, acione o sininho para receber as notificações dos vídeos. Deixa o like, deixa os seus comentários aqui, porque o comentário, vocês não têm noção, é muito importante para o canal, faz o canal crescer bastante, então me ajudem com isso, deixem comentários. Compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam ouvir algum desses versículos que eu falei hoje aqui. Fechou? Tamo junto. Brigadão por assistir até aqui. E aí, Rodriguinho, o que você achou desses versículos? Pessoal, realmente eu mudei o meu versículo. Agora o meu versículo preferido é João 3,16. Aleluia! Rodriguinho, tá vendo que você não é tão bobo assim. Tá virando um menininho esperto, tá realmente se convertendo. Pessoal, olha que interessante, né? O Rodriguinho é só um personagem. Cara, tem gente que colocou no comentário aí que eu não me apresento. Meu nome é Rodrigo, tá? O Rodriguinho é inspirado em mim mesmo. Meu nome é Rodrigo Matsuda. E o engraçado é que o Rodriguinho, eu tô tratando ele como um recém-convertido mesmo, como um discípulo, né? E a gente precisa ter paciência. O discípulo vai vir com muitos questionamentos, com muitas mentalidades do mundo. E não adianta você achar que ele... Quando eu chamo de moleque, dou uma pancada aqui, é brincadeira, né? Ele é um boneco. Eu não faço isso com o discípulo de verdade, né? Ou faço. Aí meus discípulos que assistirem esse vídeo aqui até o final, coloca nos comentários, eu já te dei um tapão aí te chamando de moleque. Mas é muito importante a gente entender que a conversão ela é um processo e não é uma coisa no estalar de dedos, né? E às vezes a gente exige isso de nós e de outras pessoas. Muita gente fala assim, fulano de tal faz tal coisa e está na igreja. Mas ele está na igreja exatamente por isso, porque ele reconheceu que ele precisa ser transformado. E você, muitas vezes, eu não sei, esse canal aqui ele é focado
no público evangélico, as pessoas que já são convertidas, mas provavelmente você pode estar assistindo esse vídeo aqui e não ser convertido, e você fala isso, mas fulano de tal faz tal coisa e é da igreja. Eu vou te falar, ele está muito melhor do que você, porque pelo menos ele já reconheceu que ele está errado. E você que está fazendo um monte de coisa errada e não reconhece isso e por isso não vai para a igreja. Falou? Então durma com um barulho desse e acabou por aqui, esse vídeo já está muito grande. Tamo junto, até a próxima e fui!